Entrando na sequência. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Nós vamos começar. Antes de até entrar no texto mesmo, vamos buscar um outro texto, que está em 2 Timóteo. Nós vamos ler 2 Timóteo 2, 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Aqui está a base de tudo que nós vamos falar. Tem o fundamento, está nesse capítulo e nesse versículo. Vamos lá. Beleza. Bora, lê aí, Cris. Em o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ok. Tá, a base aqui tá, que nós vamos trabalhar, tá, hoje é parte 1, é confiando a palavra. Em 1991, quando eu entrei no Instituto Bíblico, Escola de Treinamento Ministerial, a base, tá, o slogan, tá, era 2 Timóteo 2, 2. Aquilo que você ouve, você confia a outros. Esse deve ser o sistema, nunca reter, a gente ouve, confia a outros. Tá, então, se a gente colocar um título na mensagem, é Confiando a Palavra, parte 1. Okay? Então, por esse confiando a palavra, aí em nome de Jesus nós vamos ter confiando a palavra, parte 2, confiando a palavra, parte 3, e espero ter confiando a palavra, parte 60ª, 200ª, 1.000.000ª. Amém. Ok? Agora sim, nós vamos lá no livro de Mateus. Nós estamos em Mateus. Nós vamos começar mesmo trocando ideia, confiando a palavra, seja lá o nome que for. Aliás, não é Mateus 6, Mateus 5. Ok? Lê para mim aí. Vamos lá. Capítulo 5. Isso, capítulo 5 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, tá? Pode ler. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Ok. Só para a gente ter um primeiro entendimento. Aqui nessa divisão que fazem aqui com esses subtítulos, isso não está no original. Tá? Na verdade, essas bem-aventuranças vai até o capítulo 7, versículo 29. Tá? Agora aqui, por entendimento desta ou daquela denominação, eles se dividiram. Okay? Mas na verdade ele é uma conferência apostólica. Okay? Isso é uma conferência. Nós vamos entender algumas coisas que estão implícitas, algumas coisas no original, algumas palavras que perderam totalmente o significado, porque foram traduzidos por homens que conheciam a questão linguística, mas não tinham o Espírito Santo. Tá? Então perdeu-se muita coisa ali. Tá? Então nós vamos pegar palavras no original, aí do original com o Espírito Santo, vai dar um outro entendimento para nós, vai dar uma outra dinâmica, uma outra visão, sabe, que é completamente diferente, ok? Então, para a gente entender, é o seguinte, nós temos que entender qual é a sintonia que Jesus está ali. Tá? O livro de Mateus,
revela Jesus como rei. Tá? Então, o que acontece? Ele, como rei, ele vai começar a estabelecer os seus conceitos. Todo rei, ele tem um reino, e todo reino tem as suas leis, tem os seus princípios. Tá? Tem coisas que, por exemplo, no nosso país, no Brasil, temos lá as nossas leis. Ok? Nos Estados Unidos tem lá também as suas leis. Na Alemanha tem a sua Constituição. Tá? Nos céus, no reino de Deus, também há a sua Constituição. Tá? O que é a Constituição? São formas e fórmulas pelo qual as coisas devem funcionar naquele reino. Tem coisas que eu faço no Brasil que não funcionam nos Estados Unidos. Tem coisas que se faz na América que não funcionam na Europa. Porque cada lugar tem a sua Constituição. Tem o seu conjunto de regras. Okay? Então aqui é um conjunto de regras que o Rei Jesus está trazendo para a Terra. É uma das primeiras coisas que ele começa a trazer. Ele começa a trazer princípios do reino. O reino está baixando. Ok? O reino está migrando do céu para cá. Tá? Então, quer dizer, a Constituição, uma Constituição celestial começa a ser estabelecida na Terra. Ok? Então vamos lá. Então vamos pegar logo o versículo. No versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. Olha que interessante. Jesus, ele está num lugar que ele fica num ângulo assim. Eu estive lá em 1991, eu estive lá em Israel. Tá? E tem um lugar ali onde geograficamente se entende que foi ali. Tá? Por quê? É um aclive, então ele ficou aqui em cima, e aí a multidão chegando, ele se assentou, e os discípulos ficaram aqui. Por que isso? Tá? Porque até na hora que ele fala, tem a questão dos ventos. Tá? Então, o que acontece? O vento, ele funciona como um propagador de som. Então, como se fosse um sistema acústico. Tá? Então, a maneira, você vê que ele falava com inteligência, com sabedoria, com tecnologia de ponta. Era o que tinha para o momento. Tá? Então, ele se posicionou ali para levar a palavra. Tá? Agora, tem um detalhe. Jesus chega nesse lugar e está de pé. Quando ele vê a multidão, ele se assenta. E quem que se aproximou? Leia aí. Discípulos. A multidão, não. Agora vamos começar a entrar em umas questões mais profundas, logo de cara aqui. Jesus vê a multidão, ele está de pé. Quando a multidão vai assistindo, ele se assenta. Interessante. Por que ele não ficou de pé? Alguma sugestão? Estava cansado? Não. Ficar de pé ou ficar sentado faria alguma diferença? Vou fazer vocês pensarem. Depende, porque de repente está no momento de comunhão, né? Com o discípulo, com a multidão. Como é um ensinamento, acaba sendo uma comunhão. Então, na minha concepção, né? Talvez esse é um momento de comunhão mais à vontade, né? Mais levante. Jesus é uma coisa mais profunda. Jesus tinha vários tipos de mensagens, vários tipos de revelação. Tinha um tipo de mensagem que ele conversava com João. Tinha outro tipo de mensagem que ele dava para Pedro e João. Tinha outro nível de mensagem que ele dava para os apóstolos. Tinha outro nível de mensagem que ele dava para os discípulos, que não são os apóstolos. Você lembra que tinham 12 apóstolos e 70 discípulos? E depois a multidão. Estão entendendo? Então, ele se assentou para falar com os seus apóstolos e discípulos, não a multidão.
Se você ler alguns textos, você vai ver que está escrito: Jesus não se dava com a multidão. Jesus ama a multidão, mas não se dá com a multidão. Você pode ver, vem a multidão e ele sai fora, vem a multidão e sai fora, vem a multidão e sai fora. Por quê? Porque Deus nunca faz grandes coisas com multidão. Deus sempre faz grandes coisas, sempre com 12 pessoas, com um grupo pequeno de pessoas. Você lembra lá de Gideão? Com quantos começou? Quando começou a luta, a triagem? Com 33 mil, se não me engano. Né? Com quantos foram, né? Com 300. Você falou, com isso aí eu não sou glorificado. Cara que toma água assim, mandem para casa. Né? Os covardes, aqueles que tiverem medo, fala para voltar para casa, já foram 27 mil. Entendeu? Então aqui nós já vamos começar a entrar numa questão mais profunda. Ele não fala a mesma coisa para todo mundo. Ele tem mensagens específicas para pessoas específicas, para fazer algo específico. Ok? Então, primeiro ponto. Tá? Por exemplo, por que estou falando isso? Porque a gente não deve ouvir qualquer coisa. Tá? Nós temos que ter essa noção que Jesus ele trabalhava também com uma maneira de hierarquia. Tá? Então, logo aqui no começo, né, já dá para a gente tirar isso. Cris, o versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinavam, dizendo. Versículo 2. Come on. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque deles serão consolados. Só 3. Então eu levei ele de novo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem será pobre de espírito? Na tua opinião, o que é pobre de espírito? Qual é o entendimento que você tem disso? Pessoa que não tem firmeza. De decaindo. O espírito dela não é um espírito forte. Certo. Que mais? Eu acho que para ver assim, ficaria nisso. Você, brother. Cara, analisando esse texto, esse versículo, e fazendo uma analogia do texto completo, Jesus ele veio aqui ensinar o princípio do reino, né, velho? Então eu creio que o sermão é de trazer, como você falou, né, que é trazer o reino dos céus à terra. Então ele falou, bem-aventurados os pobres de espírito, tá ligado? Ou seja, aquele que tem sede, aquele que tem pobreza das coisas do reino. Quando a pessoa ela tem, tipo, entre aspas, né, uma pobreza, ela tem uma necessidade das coisas do reino, dos céus, ela vai ser suprida, ou seja, Deus vai estar enriquecendo ela com as coisas espirituais, né? Ok. Essa palavra, essa expressão pobre de espírito, tá no grego é teknon. T-E-C-N-O-N. Teknon. Temos que escrever com K. Tá? Quando mais para frente Paulo vai usar muito essa expressão. Na Bíblia fala de 2 tipos de filho: filhos teknon e filhos huios. Tá? Teknon significa criança e huios maduro. Tá? Agora, maturidade não é medida por tempo de evangelho. Maturidade ela é medida pelo tipo de resposta que você dá a Deus. Ok? Pobre de espírito é por aí a questão, Cris. É aquele que tem consciência que precisa mais. O mundo fala pobre de espírito, aquele cara é um pobre de espírito. Está usando uma expressão e isso se popularizou
como uma coisa ruim. E não é um pobre de espírito, no sentido que está aqui, significa bem-aventurado aquele que tem consciência que necessita de algo mais. Ele tem consciência que necessita de algo mais. É uma pessoa que ela se considera pobre de espírito. Porque aquele que se acha rico de espírito é aquele que anda na sua justiça própria. Tá? É aquele que se guarda, que se defende, que se esconde atrás da sua estrutura pensante, atrás da sua estrutura religiosa, seja ela qual for. Seja ela qual for. Tá? Porque todos nós, as pessoas, elas não ficam religiosas, elas nascem religiosas. A religião nunca foi de Deus. A religião é algo satânico. Deus falou, por isso que está lá em João 8,32, conhecerás a verdade vos libertará. Tá? Então, nós... mas o cara é ateu, o cara não vai à igreja nenhuma, mas ele é um religioso, porque ele crê nele mesmo. Então, essa questão religiosa, essa questão, é tudo aquilo, a religião é tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Tudo aquilo que colocam entre você e Deus é a religião. O que deveria ser religário, a palavra religião, que é uma religação, não. O pessoal faz uma ponte, mas coloca no meio da ponte um pedágio. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tudo aquilo, toda a estrutura pensante, toda a filosofia, todo dogma que coloca ou alguma coisa entre você e Deus, não vem de Deus. Porque aquilo que funciona em Deus é tudo aquilo que leva você à presença de Deus, não que se interpõe entre você e Deus. Tudo aquilo que se interpõe entre você e Deus, doutrina, costumes, vem sistema de homens no meio, para poder criar uma dificuldade, para fazer uma facilidade e ganhar uma autoridade falsa. Fala, Isso é interessante, a colocação do pedágio, que estava agora no Facebook lá e estava vendo enfim, os links postados lá e tal. E tem uma amiga minha que ela é católica e tal, né? E aí ela postou, acho que ela tirou uma foto, não sei onde que foi, lá do Santo Expedito. E ela colocou assim: obrigado, meu Santo Expedito, por você interceder por mim junto a Jesus Cristo. Ok. Eu fiquei pensando, caramba, misericórdia. A pessoa pensa que o Santo Expedito está intercedendo por ela junto a Deus, assim, tipo, não é Jesus que intercede, é o Santo Expedito que intercede para ela a favor de Jesus, tá ligado? Então é meio complicado mesmo, sabe? Mas, parceiro, me permita pôr um outro parênteses aqui. E aquele que fala que precisa ir para o culto para ser abençoado? E aquele que fala que precisa ouvir o pastor para ser abençoado? Vamos lá pegar uma coisa, não estava aqui, mas vamos abrir aí em Efésios 2:4. Quem procure para mim, por favor. Nós temos que ficar bem atentos com essas coisas. Quem achou, lê para mim, vai. Posso achar? Lê, brother. Todavia, 2:4, né? Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou. Efésios 2:4. Lê. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Continua. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos justificou juntamente com Cristo, pela sua graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar-nos a lugares celestiais em Cristo Jesus. Continua. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza
da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para a boa obra, as quais Deus preparou para os quais andássemos nelas. E o Senhor já nos abençoou. Já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E Ele já preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Ele já preparou tudo. Mas a questão é, porque a gente nós sabemos isso, mas nós temos aquilo, mas nós cometemos algumas idolatrias também, só que disfarçadas. Tá? Nós vamos no culto de tal pessoa para ser abençoado. Nós somos na conferência de tal pessoa. Ah, hoje vai estar tal cara na tal igreja. Para aquela igreja vai 500.000 pessoas a mais. Não é também algum... Vamos raciocinar um pouco. Também não é um tipo de idolatria. Porque segundo a palavra de Deus, Ele já nos colocou nas regiões celestes. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quantos milhões de crentes vão para a igreja para ser abençoados e não sabem que já foram abençoados antes da fundação do mundo? A igreja que está sendo formada hoje é uma igreja para abençoar pessoas? Está sendo uma igreja para fazer, ou para formar pessoas. A igreja tem que ser um lugar de formação de mente, formação de caráter. Mas não estão fazendo isso. Está se transformando em tamanha idolatria tanto quanto. E o pessoal que está fazendo esses pedágios, e esses pedágios você pode colocar o nome que você quiser, corrente, 7 fins de semana, 7 isso, 7 aquilo, 13 e tal. E não é a mesma coisa, só muda o nome. Porque o que eu preciso, Deus já me deu antes da fundação do mundo. Ele já me elegeu, já me abençoou, já me escolheu antes da fundação do mundo. O mundo foi feito por minha causa, por sua causa. Nós não estamos só por aqui por acaso, e Ele nos salvou por acaso, e vamos fazer o possível para tentar ser abençoado. Com as suas ofertas, com a sua ida ao culto de manhã, de tarde, de noite, tentando fazer barganha com Deus para tentar ser abençoado. O que a palavra diz é que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A verdade é essa. A verdade é que eu tenho que andar como eu já fui abençoado. Eu não vou ao culto. Essa palavra é horrível. Mas já deixam de propósito essa palavra para dar uma escravidão mental. Eu não devo ir à igreja. Eu não devo ir à igreja para ser abençoado. Eu devo ir à igreja para comunicar algum dom, para ser uma bênção. A questão é que as pessoas vão para a igreja com aquela mentalidade de coitado. Estou cheio de problemas. Eu vou lá, vou sentar, vou dar uma graninha para o pastor, vou dar uma graninha para aquela denominação, vou comprar o CD daqui, vou comprar o livro daquele para ver se Deus me abençoa. O que é isso? O que é isso? Vamos raciocinar isso. Agora, Jesus, ele começa a mudar, porque esse sistema já estava implantado lá. As pessoas iam para a sinagoga, as pessoas iam para o templo para serem abençoados. E ele fala, o reino está baixando, agora um novo tempo está chegando. E essa palavra, essa expressão bem-aventurado, no grego é makarios.
Macários é gozo, alegria, convicção, certeza. Jesus está falando, bem-aventurado aqueles que, ele fala, Macários. Com certeza vão alcançar. Porque a minha lei funciona. As minhas bem-aventuranças, isso são leis do reino que estão descendo ao céu, estão descendo para a terra. Nessa conjuntura, o povo estava debaixo do jugo romano. Ok? Do sistema financeiro romano, do sistema religioso embolado, o sistema judeu recebendo propina do sistema romano para não pregar doutrinas que libertassem o povo, mas que mantivesse o povo cativo. Tá? E saía dinheiro de Roma para o sistema judaico para deixar o povo cativo. Estão entendendo? E qualquer semelhança é mera coincidência. Que hoje se faz a mesma coisa para deixar o povo sem muito entendimento na igreja. Porque se você não entende muito, eu comando você. Agora, se você souber que você já foi abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, se você souber dessas coisas, você não vai procurar mais o meu templo, eu não vou receber mais o seu dízimo, a sua oferta, você não vai comprar mais meu CD. Então o que eu faço? Eu vou enrolando com entretenimentos, shows, para que trazer sempre você para cá, mas eu não perco tempo em trazer uma palavra que edifica você, que libera você. Eu não falo que você é uma bênção. Eu falo que você recebe uma bênção se você vier. Eu não falo que você é uma bênção fora e vem aqui comunicar. Então é isso que Jesus está fazendo, começando a mudar o sistema, por intermédio do seu sistema de reino. Ok? Pobre de espírito, mudou o conceito aí, brother? Mudou. Tá? Consciência que precisa aprender mais. A minha religião não salva. Fome demais. Isso é Macários. Isso é pobre de espírito. Aquela pessoa que está sempre aberta a querer receber mais. Eu tenho consciência que eu sou pobre. Entendeu? Essa consciência é importante. É isso que eu estou falando com vocês. Eu quis falar com muitos outros homens. Sabe? Confiar na palavra. Mas como não sou famoso, como não tenho igreja, não gravo CD, não tenho banda, os caras não quiseram saber. E eu queria compartilhar, porque são 2 décadas, mais de 2 décadas, né, estudando. Tá? A gente quer compartilhar, poxa, a gente pagou o preço no ano passado. Fizeram um pouco. Me lembro que eu falei para um irmão específico. Eu falei, brother, eu queria tanto compartilhar com você algumas coisas, eu queria passar para você. Aí ele foi falar com uma outra pessoa. Ah, o Tex está querendo me comandar. E a outra pessoa veio comunicar comigo. Eu falei, não quero comandar ninguém. Não quero comandar vocês, não quero comandar ninguém. A palavra, o sistema, segundo Timóteo 3:2, é confiar na palavra, é ministrar. Essa palavra ministro, no original, significa garçom. Garçom é aquele que serve, não é o que é servido. No nosso país, a palavra ministro é aquele que é servido. Mas a palavra ministro é garçom, é aquele que serve. Aquele que pega o prato lá na cozinha e traz para a mesa. Okay? Esse que é o espírito desse tempo que a gente está passando junto. Okay? Versículo 4. Lê para mim, Cristo. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como você me explica isso aí? Bem-aventurados que choram,
pois serão consolados. Isso. Contabilizamos isso aqui, Edson. Eu entendo não de uma forma, aquele cara que vive chorando, né, pelos cantos, mas de uma forma assim que compartilha aquilo que está no coração de Deus. Tipo, o Espírito Santo ministra algo para ele e ele sente aquilo que o Senhor está sentindo. E eu creio que ele, como diz aqui, pois ele será consolado. Indo por esse caminho, tá? O que é consolado? Consolado É alguém que se aliviou, que recebe algo, um apoio de uma pessoa, vamos supor, uma vida, né? O apoio. Um apoio. Um apoio. Você, sonhador. Então, o teto aí você. Para mim a palavra é bem-aventurados pobres, ou melhor, bem-aventurados que choram, Isso. porque eles serão consolados. Isso. Na minha concepção, os que choram, é aquelas pessoas que choram por causa da injustiça, né, velho? Aquela pessoa que não suporta a injustiça, não suporta a calúnia, a defamação. O cara que, de alguma forma, ele é caluniado, perseguido. Então ele chora com indignação, né? E Jesus falou, todos esses que choram, eles vão ser consolados, tá ligado? Vai vir um consolo no final disso daí. Você que foi injustiçado, vai vir a justiça a seu favor. E essa justiça vai consolar essa pessoa. Isso é lindo demais, mas não tem nada a ver. Gente, quem está falando isso é Jesus, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Ok? Choro, assim como ele está falando, bem-aventurado que chora, porque vai ser consolado. Gente, que não fica uma coisa meio, eu não tenho poder. Choro é arma de ataque. Choro é uma arma de ataque. Você lembra daquela viúva que tinha aquele juiz iníquo, que o juiz passava e ela precisava de uma resposta de uma causa, e ela insistia, faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. Em algum lugar eu ouvi que essa palavra, essa expressão significava como se fosse esmurrá-lo. Pá, pá. Ele andando, ela ia esmurrando. Faz-me justiça, faz-me justiça. Até o ponto que até o juiz, que era injusto, pela atitude agressiva dela, vai fazer alguma coisa para essa mulher, senão ela não vai me deixar. Ok? Esse choro, Macarios, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados, isso que você falou, é o que te ensinaram. Eu, porém, vos digo. A palavra consolo no original é resposta. Você está com um problema? Uma coisa é uma pessoa estar com um problema e ela não sabe o que fazer, eu vou abraçá-la, eu vou apoiá-la, porque eu também não sei a resposta. Não é isso que Jesus está falando. Não está falando um ignorante apoiar o outro. Quando você chora, o chorar significa um abrir o teu coração, o chorar significa o entrar no reino de Deus e buscar resposta. A palavra serás consolados, se eu pudesse fazer uma tradução aqui meio atrapalhada, seria assim: bem-aventurado, boa coisa faz, é uma boa técnica, chorar na minha presença, porque eu derramarei resposta. Bem-aventurados que choram, porque serão respostados. Entende o que eu quero dizer? A palavra consolo não é apoiar o outro que está numa dificuldade, mas ser uma resposta para o outro que está em dificuldade. O choro aqui tem uma questão de intercessória. Senhor, eu estou clamando por uma resposta. Qual é o versículo menor da Bíblia? Você sabe? Jesus chorou. Jesus chorou.
Engraçado, Jesus chorou sendo ele a ressurreição. Engraçado isso, né? Não é interessante? Grande arma. Ele chorou. Qual foi a resposta? Lázaro ressuscitou. Não pode muito da concepção que eu falei, né? Se vê bem. Bem. Se eu fui injustiçado, se o Edson me injustiçou. Ok. Ele disse, não me injustiçou. E aí eu for chorar para Deus. Nossa, Dá uma resposta aí. Dá uma resposta. Gente, essa conferência não é para a multidão. Essa conferência é para apóstolo e discípulo, mano. Aqui não tem, ele me bateu, eu chorei. Não está falando isso. Não está falando isso para você usar em causa própria. Não, mas é o que eu estou falando, o que acontece? Não é nem questão para o povo mesmo, é questão para os discípulos mesmo, porque eles vão pregar, as pessoas vão chegar e vão caluniar eles, como eles caluniaram, perseguiram ele, e muitos choraram. Deus, Paulo mesmo falou assim, afasta de mim, estou falando Paulo não, ele falou assim, questionando Deus, falou assim, meu Deus, está embaçado. Paulo falou assim, Deus chegou, Paulo, minha graça te basta. Então ele falou assim, tá complicado, tá a perseguição. É bonito, mas não é isso. Você está usando o choro como defesa, como reação. Jesus não está falando choro como reação. Está falando choro como técnica, um ataque. Está entendendo? Ele está falando, chorar é um golpe, é uma forma de você entrar no reino e buscar resposta. Não se esqueça que ele está dando tecnologias celestiais para nós. E agora, perdão, mas pode falar. Não cabe naquela questão de falar assim, muita gente fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Boa, pode ser por aí mesmo. Pode ser por aí. Não no sentido romântico que se coloque, mas no sentido, você chorar à noite significa ausência de luz. Ou seja, ausência de revelação, ausência de resposta. Então, o choro significa você se colocar numa posição com Deus. Tá? Quando você vê muito, né, os filhos estão num caso grave no hospital, algum ente querido, tá? Você entra no clamor, você chora, sabe? É algo sincero, sabe? É algo que você se posiciona mesmo naquela condição, tá? Por outros, por nações, por povos, pelo quarteirão, pela tua família, pela escola, pela tua igreja. Entende? Essa é uma reunião de vitoriosos, ok? É uma reunião de gente importante, gente governamental. Não é uma reunião de gente miserável, ainda vou falar mais para baixo. Entendeu? Aqui não é uma reunião com gente com problema. Aqui é uma reunião aprendendo a como resolver o problema. Por isso que é uma palavra para os discípulos e apóstolos e não para a multidão. Porque a multidão, ela quer saber de pão e peixe. A multidão não quer aprender essas coisas. Ok? Você vê a diferença, aqui agora não tem tanto, mas ainda tem, né? A diferença do culto de domingo à noite, numa denominação, o volume de gente que vai no culto domingo à noite e a quantidade de gente que vai na escola dominical. Por aí já quebra. Ok? Quem vai na escola dominical, vamos dizer assim, né, comparativamente falando, tá? É como seriam os apóstolos e discípulos. Domingo à noite é a multidão, pão e peixe. Eu quero entrar na igreja, escutar 3 musiquinhas rápidas, algumas musiquinhas lentas, aí o pastor vai pedir dízimo e oferta, aí eu dou um testemunho, eu falo isso, eu faz aquilo, aí faz uma pregação, aí faz um apelo choroso, toca a musiquinha e vai embora. Vocês conhecem esse ritual? Há quantos anos que na igreja que vocês vão é a mesma coisa?
perceberam isso? Nunca muda. Será que não tem um dia que o Espírito Santo quer pôr a adoração no começo, o louvor no meio, faz a pregação, põe dízimo e oferta no final? Meu pai espiritual, um culto, ele chegou, a igreja tinha 700, 800 membros na época. Sabe o que ele fez? Antes de começar o culto, ele pegou o púlpito, pegou o microfone, foi para o final da igreja e fez tudo virar cada contrário. Por quê? Também é outra coisa, né? Você pode ver, geralmente na igreja também tem a turma do fundão. Tem o pessoal que tem mais sede que fica na frente, tem o pessoal intermediário que fica ali, e o pessoal do fundão. O que ele fez? Pegou, inverteu tudo. O pessoal que era do fundão ficou no frentão, o pessoal ficou tudo perdido. Velho. Ele falou, e hoje não vai tocar nada. Vamos cambiar na palavra. Vamos quebrar tradições, porque nós seres humanos temos essa mania, nós queremos controlar tudo. Aí a gente fala, Espírito Santo só tem liberdade, Espírito Santo só tem liberdade, mas porém agora vamos fazer assim. E quantos meses e anos que é sempre a mesma coisa? Será que o Espírito Santo, que é riquíssimo em ideias e coisas diferentes, não muda? E vou dizer uma coisa, se mudar, vai ter problemas dentro da igreja. Que tem os amalequitas dentro da igreja, tem aqueles que se apegam às tradições, que se mudar a tradição, ele vai reclamar com o pastor. Não tem pessoas que vai no culto e já sabem o louvor e a adoração, diz não vai demorar uns 40 minutos, tu pode chegar 42 minutos atrasado na igreja. Ele já sabe o ritual. Eu falo, o pastor é controlado por ele mesmo, é controlado pelo Espírito. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então ele já sabe, né? Eu não gosto do louvor, da adoração, então eu já vou direto na palavra. É errado, muito errado isso. O louvor, a adoração, você dá a Deus. Primeiro dá e você dá. Entende? Então Jesus está trazendo algo novo. Algo novo. Macarios, bem-aventurado. Tenha certeza, funciona. Vem do céu para nós. Ok? Então nós lemos aqui o versículo 3, pobre de espírito, no grego, teknon, que é criança, é aquele que se coloca como uma criança perante Deus. Aquele que tem a consciência que precisa aprender mais, e sempre mais. Ter a consciência que a sua religião, a sua denominação não salva. Ou seja, porque tem muita gente que se apoia na sua denominação. Ele acha que basta ele frequentar uma igreja que isso já é o suficiente para ele. Isso é o cara que ele não é pobre de espírito, ele é rico de espírito. Então ele não precisa de mais nada. Versículo 4 nós lemos, né? Choro, consolo, entendeu? A palavra consolo é a resposta. Ok? No versículo 5, eu gosto muito desse versículo, e muitas vezes só esse versículo. Lê para mim, por favor. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ok. Lê, Cris, deixa eu ver a tua tradução como está. Bem-aventurados mansos, porque isso. eles lhe darão a terra. Isso. Essa palavra humilde está errado. Né? Manso se aproxima um pouquinho mais. Tá? Então, deixa eu ir direto aqui. Tá? Isso aqui eu gosto tanto aqui. Manso significa ensinável, moldável, flexível, não rígido. Bem-aventurados os flexíveis, porque eles herdarão o céu. Está escrito aí? Terra. A terra, maluco! Ninguém está falando de céu aqui, velho. Bem-aventurados os ensináveis. Bem-aventurados os flexíveis, os ensináveis, pois esses herdarão a terra e não o céu. Jesus está falando da terra, do céu para a terra. E a igreja fica, eu quero subir. Jesus fala, domine a terra.
Eu estou dando tecnologias de fazer diferença, implantar o reino na terra, não no céu. Nós passamos mais tempo fazendo projetos para o céu ou para dominar a terra? Céu. Chama-se doutrina escapista. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu eu vou dançar com um anjo, lá no céu eu vou ter uma mansão para mim. Então, se você faz, se a doutrina manipula você, não espere nada da terra, espere no céu, é fácil arrancar o seu dinheiro. É fácil arrancar as coisas de você. É fácil falar para você, deixa de fazer medicina e vai ser ministro. É fácil falar para você, não seja um bom advogado. Seja um pastor, seja um apóstolo, seja um profeta. Entende como as coisas são encaixadas de uma maneira X para se manipular? Como você só pudesse servir o Senhor dentro das quatro paredes de um templo. Isso era antes de Jesus, lá no templo. Hoje somos uma nação de sacerdotes. Hoje nós somos uma nação de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, de socorro e outras coisas que mais. Chamados para fazer diferença no mundo, não na igreja. É aquilo que eu já falei e agora vai estar gravado. Eu corro esse risco e assumo. Eu quero criar um tipo de gente, quero ser, e criar um tipo de gente que esteja tão ocupado, estabelecendo o reino de Deus na terra, que não tenha tempo para ele na igreja. O quê? Gente, Jesus andava pelas ruas, né? Onde estavam os sacerdotes e os obreiros do templo? Dentro do templo. Jesus estava fazendo a obra fora. Eles estavam dentro do templo esperando uma visitação do Messias. E o Messias passeando, passou em frente à vida deles. Eles não viram, porque estavam muito ocupados fazendo nada dentro do templo. Assim como tem muita gente hoje na igreja muito ocupada fazendo nada. Entretenimento. Verdade. Gastando o tempo. Entendendo isso? Agora Jesus veio para quebrar isso, sabe? Ele veio para estabelecer, para fazer. Tanto é que não foi num templo, foi nesse salão. Tá? Por causa da multidão de gente, não, porque o ofício apostólico real é fora. É fora, para fora. Ser apostólico não é abrir igreja. Ser apostólico é ter capacidade de ter um depósito de uma mensagem que muda a gente. O cara se diz apóstolo porque ele abre igreja. Ó, o testemunho de Jeová também abre igreja, é apóstolo. Ser apóstolo não é abrir igreja. Ser apóstolo é ter fundamento, é ter uma mensagem que muda a gente. Isso é ser apostólico. Isso é ser apostólico. Né? Com o anel, veja meu anel, dá meu dízimo do profeta. Eu quero que a sua igreja pague dízimo para a minha igreja. Eu vou abrir bastante igrejas com o meu nome, tudo igualzinho. Qualquer semelhança não era coincidência. Você não pode fazer diferente. As denominações. O que são denominações? Vê se não parece um franchise, um negócio. Tudo igual. Põe, abre um negócio com o meu nome, faz igualzinho que eu faço aqui, toca as músicas que eu toco, e eu falo que você é da rede aqui, pá. Isso não é um franchise. O que é franchise? Um franchise. Eu monto um negócio que funciona. Aí você gosta. Tá? Uma franquia. Agora, eu acho que a palavra. Agora você sabe o que é franquia? Sei. Sabe o que é franquia? Beleza? Entendeu? Franquias que chamam. Que palavra que usarei para isso? Tem a sede e tem as franquias, assim, entendeu?
que tem que ser igual. Né? Aqui a gente faz assim, ó, a gente apaga a luz, então você tem que apagar, entendeu? Porque isso faz parte da franquia. Não é liberdade. Ainda o povo lá da Zona Leste é diferente do povo da Zona Sul. Mas não, nós temos que construir a Torre de Babel, de bloco. E Jesus fala, Pedro fala que somos pedras vivas. Ou seja, é a minha diferença com a sua diferença, mas nós nos juntamos. Não é para fazer franquia. Deus nos chamou para edificar cidades, não torres. Depois no parte 2 a gente pode falar sobre isso. A diferença de uma mentalidade apostólica perfeita, apostólica e profética perfeita em Deus, e aquela que é oportunista. Tem aquela que é vinda de Deus mesmo, e aquela que é vinda de circunstâncias. Tá? Mas não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando da bem-aventurança, né? Nós estamos falando aqui de o verdadeiro apóstolo, Jesus. Tá? Não o único, o primeiro, né? Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Mas eu achei interessante essa colocação. Manda bala. Deixa eu tomar um pouquinho. Bem-aventurados os mansos, ou seja, os moldáveis. Não tinha... Ensináveis. Flexíveis. Com esse entendimento. Acaba sendo mais fácil, né? Porque quando eu sou mais... quando eu me torno, na verdade, flexível ou ensinável, eu acabo aprendendo as coisas mais rápido, ao qual me prolonga o meu tempo aqui na Terra de conquista. As coisas do reino. Interessante. Só uma correção do que você falou. Não prolonga o tempo de conquista. Não. Diminui. É mais rápido a conquista. Você conquista mais ou menos tempo. Diferente. Não, assim, não é questão de ter, mas assim, eu fico mais tempo conquistando as coisas e estabelecendo no reino aqui na Terra. Porque se eu demoro de entender as coisas, o tempo vai passando e eu demoro, então não vou conquistar nada daquilo que poderia ser muito mais rápido se fosse flexível. Amém. Boa, amém. Eu trabalhei 30 anos na área plástica. De repente Deus fechou porta para mim. Eu tive que entender que a porta que estava abrindo para mim é na área de tatuagem. E agora? Se eu não sou moldável, se eu não sou ensinável, tatuagem, e agora? E agora? Mas o fato é que eu tenho vivido faz 4 anos de tatuagem. 4 anos, pago aluguel, comprei meu carro, coisas que eu não tenho mais conseguido. Agora, ou eu me movo, ou eu morro. Muita gente morre porque ela não é tratável, ela não é ensinável. E quando fala de conquistar a terra, fala de conquistar a terra, conquistar as coisas. Conquistar coisas. E Deus vai te dar uma instrução. É aquela que tudo, a maioria dos pastores falam a mesma coisa quando vai pedir dízimo de oferta. Qual é o versículo que ele usa? Qual é o capítulo do versículo? Malaquias 3, tem trocentos versículos para mas por que eles vão nesse? E pior que eles falam, pior que eles usam só e não explicam. Vai, então repete aí o versículo. Malaquias 3:10? Trazei todos os erros na casa do tesouro, fazei provas de mim, se eu não abrirei sobre vós a janela dos céus, que não venha dela tal bastante. É isso. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, se eu não abrirei janela dos céus, e não derramarei sobre vós bênção e tal. Agora, quem de vocês cai um pacote de dinheiro lá do céu? Quem de vocês que caiu um carro 0 km lá do céu? Não cai. Lá do céu não vem bênção. Então, se não vem bênção, a palavra de Deus é verdadeira, no interior de todo homem, então o que Deus está falando? Dá-me sementes e eu abro o Windows, janelas dos céus, janelas de entendimento, conhecimento, informação, conhecimento. Tem muita gente que paga dízimo e oferta há anos e não prospera, por quê? Porque o cara paga o dízimo e oferta
Primeiro que ele paga, se tivesse a visão que ele está investindo. O cara que vai numa igreja, ele paga um dízimo e paga uma oferta sem a esperança de receber. Tá, hein, Tiago, pede não recebe porque pedes mal. Eu estou pagando de oferta por gratidão porque eu já fui salvo. Oh, glória a Deus. Mas se você também, fora a gratidão, for com uma expectativa que Deus vai abrir a janela do céu, vai te revelar um meio de você conquistar terra. Aí ele falou céu. Aí não falou céu, coisas espirituais, falou terra. É Jesus dando instruções de coisas práticas. Para não se esqueçam que esses homens mais tarde vão ficar sozinhos. Ok? Então ele estava dando instrução de guerra. É isso. Seja humilde, seja moldável, seja sensível, que vocês vão herdar a terra. Em cima disso também, para a pessoa não ficar presa também a essa pegada, quando fala as bênçãos materiais, as coisas aqui na terra, não seria para a pessoa simplesmente viver uma vida confortável. Pelo menos na minha concepção eu entendo assim, no meu entendimento eu creio assim, que quando Deus me dá algo para mim, sim, isso é para me desfrutar, mas a favor do reino. Ou seja, se Deus me dá um carro, amém. Esse carro não é simplesmente para mim tirar uma chifra com esse carro, mas também abençoar aquele meu irmão que não tem, tá ligado? Um carro, poder, irmão, vou comer uma pizza. Ou seja, é você usar as bênçãos que Deus te dá a favor do reino, não de si próprio, só para você. Não, vou para a praia só eu sozinho, vou pro clube só eu sozinho, não vou levar ninguém. Porque a pessoa tem esse entendimento, né? Tipo, de receber as bênçãos de Deus, Deus dá, só aquela bênção que é só para ela, só. É meu e não é de ninguém. A casa é minha, não vou comer a ninguém. Vai vir em casa, fazer uma oração, comer uma pizza, sei lá. Vou até buscar o irmão que mora 10 quarteirões daqui, com a perna engessada e vem de lá até aqui. Tudo que Deus nos dá para um propósito. Ele nos permite desfrutarmos da ferramenta. Tudo que Deus nos dá é para um propósito. Deus nos abriu a porta dessa casa. Eu, minha esposa, nossos filhos, no natural eu não teria condição de estar nessa casa. Mas quando eu olhei, eu falei, poxa, vai servir, mas vai fazer alguma coisa para o reino. Não teremos ideia. E o fato é que nós já recebemos várias pessoas. Agora, mais uma vez, no natural nós não tínhamos condição, né? Não tínhamos reserva financeira para ter o carro. Mas o fato é que o carro está aí. Que está sendo uma bênção por enquanto para nós. Tá? Por enquanto para nós. Porque nós estamos dando uma facilidade para nós nos deslocarmos em viagens. Nós queremos estar com alguns irmãos para começar a visitar, que foi assim, né, meio na batalha a coisa, mas Deus colocou a mão, tá? Porque eu fui entendendo aonde semear. Eu não oferto e nem dizimo sem uma esperança, sem um foco. Está entendendo? Eu dizimo e oferta. Toda vez que eu vou lá na frente e ponho lá no gasofilácio, meu dízimo, minha oferta, eu já fico igual aqueles cachorros perdigueiros, aquele cachorro caçador, já fico olhando, cadê a porta? Sabe? No caso, janela, né? Janela dos céus. E falar janelas, por exemplo, hoje, quando você fala no Windows, janela, sistema no computador, as pessoas sabem o que é. É um sistema de janelas, não é isso? O computador não funciona base de janelas. Então, Senhor, qual é a janela de informação que o Senhor vai? Ele abre para você uma janela, você vê lá dentro. E eu até brinco, né? Que para a salvação de Jesus, você abre a porta. Para dominar a terra, Deus abre a janela. Não é para você entrar lá dentro, é só você pôr os olhos lá dentro da janela do céu. A janela é para você colocar os olhos lá dentro do céu e ver o consolo, a resposta.
a estratégia. Então, já foi passar sobre essa caminhada tal, sobre esse princípio de abrir as janelas e tal, ofertar e falar assim, ó, abre as janelas e tal, em determinada. Então eu posso pegar, no caso, uma coisa minha, que eu, assim, não que eu peço a Deus direto, enfim, mas eu posso chegar então, pegar minha oferta, o meu dízimo e falar assim, ó, abre a janela na minha área sentimental, pá, da minha varoa. Posso, nesse sentido, falar, Deus, abre a janela. Abre a janela, amor, abre a janela. Abre a janela, pá. Ou não, esse não tem nada a ver, enfim. Vamos partir do seguinte princípio. Toda a semente, ela se multiplica segundo a sua qualidade. Ok? Ok. Então, o que significa? Se eu quero uma colheita de finanças, eu ajo com finanças. Tá? Se você quer uma colheita de uma noiva, semeie na noiva dele. Faça para a noiva de Cristo Jesus o que você gostaria que estivesse na sua noiva. Antes de trocar em miúdo, para me entender melhor. De uma certa maneira, brothers, você está fazendo aqui. Se você quer que Deus revele a sua noiva, você está buscando revelação a respeito da noiva dele. Aqui, gente, eu estou falando com vocês porque eu tenho esperança, convicção, fé que vocês vão ser homens que vão tratar da noiva de Cristo. E eu estou aqui falando no sentido do que, gente? A noiva está sendo maltratada. A noiva está sendo abusada. A noiva está sendo prostituída. E o noivo está muito preocupado com o que estão fazendo com a noiva dele. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão aprendendo como noiva, como se proteger dos estupradores. Primeiro, como noiva, vocês estão aprendendo a se defender. Ok? A gastar o tempo de vocês com aquilo que é bom. Gastar o dinheiro de vocês com aquilo que é bom. E também por causa da noiva de Cristo. Então, vocês estão aprendendo a como cuidar, preservar a noiva. Então, ele já está preparando a noiva de vocês. Aliás, a noiva de vocês já está preparada. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, a minha esposa ela é 10 anos mais nova que eu. Há 20 anos atrás, mais, 22, 25 anos atrás, eu tive um sonho. E há 25 anos atrás, a minha mulher também teve um sonho. Nós nos conhecemos há 5. E não é um sonho, né? É um sonho muito doido, mas muito doido. Um sonho muito doido. O que eu contei para ela, ela começou a chorar. Eu falei, ei, o que foi? Isso é só um sonho profético. Falou, se eu te contar, ela contou que ela teve um sonho igual. Você está entendendo o que eu quero dizer? Né? Os dois passaram por turbulências na vida, os dois passaram por tudo, mas no tempo certo. Deus assim, ó. Pá! Meu encontro com ela foi no lugar mais estranho, numa condição mais estranha, mas Deus estava no meio. Deus estava no negócio. Glória a Deus. Quem sabe no final desse ensinamento aqui, quando Agora, não hoje, né? Quem sabe quanto tempo Deus tem conosco nessa vibe aqui. Tem uma outra coisa também. Aleluia. Não se esqueça que para Deus criar o homem e a mulher, primeiro Deus
criou os planetas, oxigênio, depois, né, criou o nosso planeta aqui, o oxigênio, eu falei, né, as ervas, os animais, etc. Ele foi criando toda uma estrutura para receber Adão e Eva. Deus, o nosso Deus, é um Deus de estrutura. Então, eu espero que você receba a tua noiva sendo um cara manso, sendo um cara próspero. Com bases. Boa, isso é isso. Você quer uma noiva? Deus está falando, eu estou te dando bases. Gostei dessa palavra. Você está preparado para ter uma noiva sem base? Não, que já. Não, porque eu mesmo. Conversando com um amigo meu, hoje sobre isso aí, eu falei para ele, eu deixei de orar, Deus, prepara uma esposa para mim. Minha oração diz, Deus, me prepara para que eu possa ser apto para receber aquilo que você tem para mim. Então, eu conheço que tem algumas áreas que eu preciso ainda ter maturidade. Conhecimento. Informação. Rema. R-H-E-M-A. Revelação interior. Depósito interior. Uma certeza. Tá. Já está feito. E o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, supriu todas as minhas necessidades. Tá? Presta atenção aqui, irmão. Aqui está a ordem de relacionamento, de vida nossa. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a nossa família, nossa noiva, nossa esposa, depois nossos filhos, depois nosso trabalho, por último a igreja. Se você analisar na Bíblia, ele construiu coisa nessa sequência. Então, quando nós estamos agora nos relacionando com Deus por intermédio da sua palavra, Ele mesmo já vai jogar você para a noiva, para a sua noiva. Tira o olho mesmo. Agora minha noiva não é nacional. Para a noiva de cada um de vocês. Tirou de amigo e não põe o nacional. Aí, da união de vocês, 3, porque a noiva que tiver que vir, a noiva que já está preparada, tem 2. E a que está preparada e aquela que você pode cair na tentação de pegar. Entendeu? Tem Lia e Raquel, né? Você que vai, né? Por isso vamos estudar a palavra, vamos ser flexíveis para não cair em erro. Tá? Ela, nessa junção do pai e você e ela, vão gerar frutos. Amém. E essa prosperidade abre portas financeiras que honram e glorificam a base da família. Aí com tudo isso sendo abençoado, você não vai ter problema de entrar no ministério. Quando eu falo ministério, eu fiz de Deus, eu quero ser necessariamente dentro da igreja. Eu quero ser útil para Deus, ser útil para Deus. Ministério é serviço. Eu quero, sabe, quero servir a Deus. Eu estudando na minha casa, eu poderia estar matando, roubando, me prostituindo. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar vendo televisão. Deus me prosperou muito hoje. Glória a Deus. Eu poderia estar desfrutando essa casa com a minha esposa que levantou às 6 horas da manhã, e está até agora trabalhando lá em cima. Para amanhã nós saímos fazer uma caminhada e tal. Mas eu estou abrindo esse espaço. Entende? Percebeu? Deus me restaurou primeiro na minha relação com Ele, depois Ele me apontou, sabe, esse é o plano, sabe, 5 anos que eu estou com ela, nós tivemos pelo menos umas 5 profecias de homens de Deus, hoje mesmo, falando ela, confirmando ela. E isso até 3 vezes ela estava do meu lado, mas 2 vezes ela nem do meu lado estava, o cara nem brasileiro era. Falou, aquela tua esposa, não falou? Ela é a resposta, ela é a peça que faltava. Mano, da hora isso. Tá? Um cara que veio da Coreia, veio aqui e falou, é isso. Olha, isso te dá uma nuvem de testemunhas, tá? Vamos lá, gente. Então, onde nós paramos? 6, vamos por 6 agora. Versículo 6. Lê você agora aqui, por favor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Isso. O que é justiça? Justiça? Yes, sir. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa justiça. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Jesus, Jeová Tsekenu, nossa justiça. Isso. E você, concorda ou discorda? Manter a sua opinião ou nada a declarar? Bem-aventurado Ou aumentar? fome e sede de justiça. Porque Jesus falou, todos aqueles que têm sede, vem a mim e beba. Mas não vai dar nem quando eu vou colocar assim, não. Essa é a minha. Não vai na minha cola. Sai da minha água, sacanagem. Essa é a opinião dele. Eu fico naquela da viúva lá. Qual que era a viúva, mano? Da viúva não, da viúva, né? Que foi Asme Injustiçada. Isso. Ela persistiu lá e ó, faz justiça, faz justiça. Isso. Estão certos. Mas não profundos. Estamos aprendendo. É por isso que vocês estão aqui. Né? Agora vamos ler de novo sobre uma ótica apostólica profética, tá? Leia novamente o versículo 6. Novamente, por favor. Bem-aventurados Macaios. os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Justiça. Ele está falando aqui é fazer o que Deus quer que você faça no tempo que se chama hoje. Justiça é ter um coração sensível, um espírito linkado com Ele, e entender o que é justiça, o que Ele chama de justiça no dia que se chama hoje. Explicarei. O judeu, quantas leis mesmo, quantos mandamentos tem mesmo lá no Velho Testamento? 10? Ou os 400 e os quebrados? 613, pronto. Tá? 613 mandamentos, o pessoal conhece os 10, mas para os 10 tem mais uma rica, tem mais uma cotinha, que o pessoal fala, mais uma cota. Né? Mano, vamos comigo. Até a sexta-feira da crucificação de Jesus, o camarada era justificado como pecou, leva um cordeirinho, é sacrificado, depende do pecado, uma pombinha, depende do pecado, era um elefante. Tá? Então você era justificado pelo serviço no templo, pelas obras da lei. Depois da cruz, quando Jesus está consumado, que rasgou o véu de cima para baixo, isso, né? Show! O judeu que foi fazer o sacrifício na segunda-feira, ele estava justo? Ele estava alinhado com Deus agora ou não? Não! Jesus morreu na sexta-feira. Até antes do sacrifício de sangue, derramamento de sangue do Cordeiro Perfeito, era por cordeiros. Depois do sacrifício de Jesus, não adianta você matar cordeiro, meu, você não vai para o céu porcaria nenhuma. Você não tem mais relação com Deus. Você saiu fora da justiça de Deus, agora está andando na sua justiça própria. Deus muda a sua dinâmica de justiça. Se você não se move com Ele, você não está mais em justiça. Se Deus fala para você, tem que pular assim, você está pulando, ok? De repente fala, então você tem que pular assim. Se você fala, não, assim está muito legal, você não está mais na justiça com Deus. Você está andando na sua própria. Caiu na frente? Se você está num lugar e Deus fala, sai desse lugar, você fala, não porque eu gosto, porque aqui eu nasci aqui, meus pais são daqui, eu gosto daquela menina, a música aqui é legal, eu não vou dar. Tchau. Você não está mais na justiça de Deus. Você está aceito, mas não está mais aprovado.
É como se fosse, falar sem te cortar, como se fosse assim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede, ou seja, aquele que tem fome e sede da minha presença, no caso, se fosse dizer assim, em sentido, presença de que sentido? Presença de viver aquilo que Deus ele está fazendo, ou seja, de viver aquilo que ele vive. Como justiça, porque é você andar na conexão de Deus, por fazer aquilo que Deus É isso, mas se movendo aquilo que Deus. Isso, legal, isso. Agora está mais legal. É você dar a resposta adequada. Abraão, sai da casa da tua parentela e vai para o lugar que depois eu te falo. Ele falou, sim, senhor. Justiça. Entende? Ele se moveu, pum! Pesca maravilhosa. Tá? Jesus fez o que fez, pesca maravilhosa, muito peixe, resolução dos problemas financeiros. Aí Jesus fala, agora vocês aí sigam. Ele fala, não! Agora para a justiça. Estou entendendo? Não estou falando no ser salvo, não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. E Deus é um Deus de liberdade. Você tem a liberdade até para não servir. Ok? Salvação é salvação. Governo é governo. Filho ruios e filho tecno. Filho maduro e filho imaturo. Filho que é filho de Deus só é o CD come e dorme. E aquele que se move nas dinâmicas de Deus, na sua justiça. Por exemplo, Deus fala para mim e para minha esposa, vai para os Estados Unidos. Eu falo, não, você fala inglês, lá, tá caindo bomba toda hora, não, fica aqui. Eu falo, tudo bem, pode ficar. Ele vai me odiar? Não vai. Ele vai me renegar? Não vai. Mas eu não estou andando mais na justiça dele. Estou andando na aliança, não na justiça. É a diferença do filho maturo e do filho imaturo. Sabe aquele cara que tem um cara multimilionário, tem 2 filhos. Tá? Às vezes, até o mais velho e o mais novo. O mais velho é um baita de um playboyzão. E o mais novo tem consciência que o pai demorou tanto para conquistar aquilo. O mais velho gasta o dinheiro do pai. O mais novo tenta multiplicar o dinheiro do pai. Quem é o maduro? O mais velho ou o mais novo? O mais novo. Entende? Isso é a diferença de filhos ruins e filhos tecno. Todos são filhos. Deus ama os dois, mas confia o seu reino ao tecno. Essa palavra vem com aquela pegada, você falando isso aí, para nós pular por 7, vem aquela palavra lá, aquela declaração que o salmista Davi falou, né? Porque eu estou lendo aqui, né, viajando esse versículo através dessa explicação aí, desse fundamento, vamos dizer assim, sendo estabelecido em nossas vidas hoje aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede, é como Jesus falou assim, a minha alma tem sede e fome da tua presença, né? Ou seja, eu necessito andar de acordo com o Senhor, preciso andar de acordo com a sua justiça. Também. Então, se nós desejar isso, de viver de acordo com o que Deus quer fazer em nossas vidas. Jesus, para ser rei, ele teve que desejar a cruz. Haverá sempre uma vontade já estabelecida em nós. Agora, quando você abre mão dessa vontade em prol da vontade dele, Pai, seja feita a sua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. É um desejo pela coisa de Deus que é superior ao desejo que você tem das coisas que você quer. Gente, eu não estou falando aqui de fardas. Estou falando de um desejo apesar das fardas. Durante esses últimos anos, eu tinha tanto desejo de fazer o que eu estou fazendo hoje, mas eu só ficava olhando para as minhas falhas, Ah, pai, essas minhas falhas me impedem. O dia que eu não tiver mais essas falhas, aí eu começo a fazer. É isso que ficava na minha cabeça. Entendeu? Até que um dia eu vendo uma ministração na televisão,
a irmã estava ministrando, ela apontou dentro da televisão assim e falou: você está esperando ficar totalmente certinho para você começar? Então não vai começar nunca. Começa que Deus vai agir com você. Eu levei um susto. Eu falei: é? É mesmo? Só voltava a falar: demorou, vai. Fascinando. Só voltava a fazer isso. Entendeu? Aí que ele ficou batendo, aí comecei com a minha esposa. Eu falei: poxa, amor, assim. Ela falou: amor, você é o sonho da sua vida. Vai, meu. E daí? Você tem esse problema, os outros têm outro problema, outros têm problemas maiores. Não interessa o vaso, interessa o que está dentro do vaso. Não interessa o que está aqui. Sabe? Não estou me desculpando, não estou desculpando os outros, não. Estou falando que eu entendi. Eu estou querendo que Deus faça um milagre, que abra o mar para eu pôr o pé. Não, se eu tenho que pôr o pé, para eu abrir o mar. Eu tenho percebido que essa autoridade eu tenho levado do cenário comercial, cara, eu estou metendo os pés no negócio que eu não manjo direito, só sei que o negócio está abrindo, velho. Se eu metesse o pé, o negócio não ia abrir. Dá aquele frio na barriga, eu falei: nossa. Eu falo com a minha esposa, e a amor, ela falou: vai, velho. Eu falei: então eu vou. Tem hora que eu penso que eu vou bater a cabeça na pedra, a pedra se abre assim, abre um corredor. Eu falei: cara, eu pensei que ia me lascar tudo. Então, poxa, eu sou tão corajoso com as coisas, e para isso que eu amo tanto, que eu gosto tanto. Sabe, esse momento aqui é a minha realização. É o meu prazer fazer isso. Não faço isso para ser abençoado, porque eu já sou abençoado. Não faço isso para ser reconhecido. Faço isso por gratidão. Sabe? Essa é a verdade. Já fiz isso em púlpito para ser considerado pelos outros. Deus não me abria a porta. Deus, eu tive que esperar 20 e poucos anos para poder trabalhar isso aqui. Tá? Deus fala: poxa, né? As pessoas falam: mas demorou tanto, não importa. Para outros demorou mais, 40 anos. Para mim, só demorou 26, glória a Deus. Então, contanto que eu entrasse e não caísse, contanto que eu entrasse, eu entre e permaneça, porque Deus teve que tratar coisas internas comigo e continua tratando, principalmente na área da motivação interna. Eu queria aprender mais, para saber mais, para me gabar, para me colocar numa posição lá dos outros. Até Deus me fazer entender que eu me sentia tão inferior, que eu queria me mascarar de super crente. Até que minha casa caísse por completo, eu entendesse que nada disso ia sustentar, mas somente a minha relação pessoal com Deus. Aí Ele começou a me restabelecer. Primeiro Ele teve que me destruir, me aniquilar, me arruinar, para depois me edificar, me prosperar no espírito. Amém. Ok? Bora. Versículo 7, misericordiosos. Lê para mim agora você, Cris. Bem-aventurado, ou melhor, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra dividida em duas, tá? Miserocardia. Acho que eu até já comentei com você sobre isso. Já comentei, estão lembrados, né? Então, cardia é coração, miséria é miséria. Então, nós colocarmos o nosso coração nas misérias, nas mazelas, nas fraquezas alheias. Tá? Então, Macários, bem-aventurados, felizes aqueles que têm o seu coração voltado para questões alheias, porque receberão retorno. Quando você está percebendo a lei da semeadura e da colheita? Está sempre envolvida. Percebeu isso? Se você for misericordioso, você recebe misericórdia. E outra, o que é muito legal, se você exerce misericórdia neste nível, você recebe misericórdia sempre de um nível superior a você. Se você tem misericórdia de uma pessoa na área de finanças, alguém que é bem superior a você na área de finanças vai ter misericórdia de você. Deus vai tocar no coração dele e fazer algo financeiramente. Tudo que você, glória a Deus, vou por aí mesmo, vou mesmo. Tudo que você quer de Deus, Ele vai requerer de você uma semente. Nada sai da mão de Deus
sem que antes saia da sua mão primeiro uma semente? Salvação é assim. Salvação é fé. Se com tua boca creres, se com teu coração creres e com tua boca confessares a Jesus, Romanos 10, 9, 10, é sempre uma ação e reação. Jesus, que quer que eu te faça? Se ouvirdes atentamente, se atentamente ouvir a Deus, né? As promessas em Deus sempre têm condicionais. Essas condicionais implicam o princípio de semeaduras, dado será dado. Você dá um passo, do outro espaço, é no sentido de cooperar, operar junto. Então você tem esse princípio de semear e colher, de você ser misericordioso. Quando você põe o coração na causa de outros, Deus coloca o coração dele nas suas causas, nas suas mazelas, nas suas falhas, naquilo que você não consegue. Eu estou fazendo também, eu estou exercendo esse princípio. Como eu preciso de informações de Deus que me libertam, então eu estou semeando na vida de vocês. Estou semeando informação que vai libertar vocês. Se eu estou semeando libertação, eu vou colher libertação. Se eu estou semeando maturidade em vocês, eu vou colher maturidade. Se eu estou abrindo a minha casa para vocês, Deus vai abrir a porta em breve para eu estar com caras bem superiores a mim, para eu estar sentadinho com vocês. Porque duas coisas que eu gosto de fazer. Ou eu estou ensinando, ou eu estou aprendendo. Eu estou no YouTube vendo o apóstolo Hermínio, Júlio, Cirilo, pessoas do avivamento, pessoas de restauração, pessoas que estão envolvidas com aquilo que Deus está fazendo hoje. Eu não escuto qualquer um. Eu entendi, Senhor, o que é, glória a Deus, Senhor, o que é a tua justiça hoje? Qual é o prato do dia? O que tem para hoje? O que está... Em 1991, o que estava era ensino da palavra. Então todo mundo que entrava para as escolas bíblicas, nossa, recebia extremamente abençoados, abria a mente, abria a porta, entende? Era a unção de mestre que estava vindo para o nosso país. Por intermédio de Kent Reagan, o fundador do Instituto do Rema, que mandou discípulos para o mundo inteiro, era uma coisa que estava bombando. Sabe? As escolas dominicais tinha quase ao mesmo tempo, o mesmo tanto de gente, as verdadeiras escolas dominicais, com verdadeiros mestres, sabe? Tinha, na nossa igreja, era em Guarulhos, vinha gente para a escola dominical, os caras moravam em Osasco, mano. Os caras saíam de Osasco para vir na escola dominical, na igreja de Guarulhos. E não precisava fazer campanhas, não precisava fazer shows. Só sabiam que a unção. A unção verdadeira, você não precisa fazer outdoor. A unção verdadeira chama. Sabia? Você não precisa fazer estradalhaço para ter gente dentro da tua igreja. Tenha uma unção verdadeira lá dentro, que o problema, cara, a questão é o seguinte: o noivo é que cuida da noiva, Jesus é que cuida da sua igreja. Quem tem um problema? O noivo quer que a noiva seja tenha informação, ok? Então quem tem problema é Jesus, não eu. Tá? Vocês são a noiva dele. Ele tem um problema. A minha noiva está precisando de informação. Quem é que vai se dispor a ensinar a minha noiva? Eu falo, eu vou quebrar teu ganho aí, mano. Pô, afinal de contas, eu morri por mim na cruz, né, poxa, né? Por quê? Porque, não está entendendo? A minha visão é essa. Jesus, tem um problema. Ele precisa edificar a noiva. Eu não preciso fazer a obra. Quem precisa fazer a obra é ele. Que a noiva é dele. Eu tenho que cuidar da minha mulher e dos meus filhos. Se tu é solteiro, cuida das coisas de Deus. Se tu és casado, cuida da sua própria casa.
E Jesus fala: ame a sua esposa como eu amo a minha. Ou seja, cada um cuida da sua. Está entendendo? A minha chamada, o meu depósito, o meu dom faz com que eu resolva um problema da noiva de Cristo. Poxa, imagina, poxa, você tem mãe, eu tenho mãe, nossa mãe está com determinada enfermidade e um médico vai e faz uma receita para elas que cura. Que atitude você vai ter com esse médico? Que gratidão você não vai ter? Está entendendo como muda nossa questão? É ele que tem um problema, não eu. É Jesus, é a noiva dele. Então eu não tenho essa aflição que esse cara fala, né? Eu preciso fazer a obra. Não, eu não preciso fazer a obra nada, não. Eu não preciso fazer a obra, não. Quem precisa cuidar da noiva dele é ele. Ele não precisa de mim para cuidar da noiva dele. Agora, se eu dou mais atenção para a noiva dele do que para a minha casa, aí eu vou ter problemas. Se eu passo mais tempo cuidando da noiva dele do que cuidando da minha noiva, alguém vai crescer os olhos da minha noiva. Porque também ali da semeadura, se eu só cresço os olhos na noiva de Cristo, alguém vai crescer os olhos em mim. Toda semeadura também acontece. Ok? Bora para frente. Para onde? 8. Lê o 8 aí, Edson, por favor. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puro de coração significa o seguinte: é o que bate, o coração que bate no mesmo ritmo do coração de Deus. Quer aquilo que Deus quer, quando Deus quer, pelo que Deus quer, pelo quanto tempo Deus quiser. Eu gosto muito dessa última frase que eu usei. Por quanto tempo Deus quiser. Porque Deus pode usar você somente para fazer uma coisa e depois ele ser simplesmente dispensável. Tem muito cara que está no púlpito, quando Deus chama ele parar e ele não para, então Deus vai fazer com que ele pare. Ou seja, por adultério, ou por escândalo financeiro. E tem gente que Deus quer usar por 10 anos, e tem gente que Deus quer usar somente por 1 ano. Agora, o problema é que a fama, a dependência financeira, a dependência do sucesso, faz com que o cara comece a usar a noiva. Então, puro de coração, significa aquele que o coração dele bate na mesma pegada do que Deus. Há 2 tipos de gente que Deus busca na terra. Quem são esses 2 tipos de gente? Quem pode me falar? Os limpos de coração, os puros de coração e limpos de mão. Esse Deus não busca. Esse Deus fala que são felizes. Tem 2 tipos de gente na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Tem 2 tipos de gente na Bíblia, aquele que Deus procura. Verdadeiros. O resto corre atrás dele. Verdadeiros. Adoradores? Opa! Glória a Deus. Adoradores. E tem um outro. Que anda na verdade. Não, isso aí é o que ele faz parte da obrigação. Eu procurei alguém que ficasse na brecha, intercessão. Intercessão, isso aí. Há 2 tipos de gente que Deus procura. Há milhões, bilhões de pessoas que procuram a Deus. Tá? Agora existem 2 tipos de gente que Deus olha, busca pela terra: adoradores e intercessores. Agora, só para a gente abrir um pouquinho o parênteses desse negócio aqui, não ia falar sobre isso, mas um pouquinho só, que eu achei muito interessante. E como o centro da mensagem, o fundamento desse encontro nosso é confiar a palavra, é distribuir. Então, o que eu ouvi, eu vou passar para vocês, que eu achei muito interessante, muito válido. E vocês julguem o que eu vou falar. E se vocês julgarem o processo de Deus, passem para frente. Aliás, tudo que está passa para frente. Né? 2 tipos de gente que Deus procura. Então verdadeiros adoradores. Adoração, adoradores e intercessão. A adoração e intercessão é o lado direito e o lado esquerdo do peito. É o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Um complementa o outro.
Tá? Todo adorador tem que ser intercessor. E todo intercessor tem que ser adorador. Como se fossem os dois lados de um pulmão. Ok? Ok. E agora eu vou falar uma coisa para vocês que eu achei muito interessante. O que eu ouvi, julguei, eu achei interessante. Passo para vocês, vocês façam o mesmo. Todo o intercessor que não é um adorador, ele se transforma num caça-demônio. Tudo para ele é demônio. Tudo para ele é endemoniado, tudo para ele é demônio. Ok? Todo intercessor que não é adorador vira um caçador de demônios. Ok? Por outro lado, todo adorador que não é intercessor, ele vira artista. Vira artista. Ele sobe nele, só sabe. Agora, a adoração sem intercessão, ela é como metade um aparelho respiratório, metade um pulmão. Todo intercessor que não é adorador é uma cabeça que só tem um lado do cérebro, não tem o outro. Você pode ver. Vê esse pessoal da equipe dos ministérios de libertação. Você pode ver, eles para falar de demônios, eles têm uma apostila, livro, dicionário, tudo de demônio. Mas veja como é que é o nível de adoração deles. É fraquinho. Agora, por outro lado, pega o pessoal de adoração, vê quanto tempo o cara fica tocando violão, afinando, cantando, e quanto tempo ele fica de joelho, chorando, clamando pelas nações, clamando por si. Não fica. Eu fiz parte do ministério de adoração de algumas igrejas, e eu vi que o pessoal reunido para cantar, para aparecer lá naquilo que a igreja religiosa chama de altar, lá na frente, que a igreja não é nada mais é que um palco, porque o altar é no coração, ele é palco. Né? Quando era para cantar, aparecia assim de gente. Quando era para interceder, não via nenhum músico. Interessante que eu vi hoje no vez antes de vir, né? Uhum. Assim, o Senhor tem me chamado muito para me sair dessas áreas de redes sociais, para estar mais. Ok. Eu estava vendo uma coisa interessante hoje, o Sr. Santos, amigo meu, ele postou algo assim, um retrato de um evento e todo mundo com as mãos levantadas e a igreja vazia e uma pessoa só, orando. Uhum. E ele colocou assim, mais ou menos na foto, assim, ele falou, para orar não há ninguém, mas se é um show gospel, vai todo mundo. Que legal, cara. Isso mesmo. E eu compartilhei aquilo, eu falei, cara, nossa, aqui é... da hora. Pô, você me adiciona no Face lá, mas a gente trocar a gente compartilhar isso aí, né, meu querido? Da hora, mas é isso aí mesmo. Você pode ver. Tem evento, enche. Tá? Intercessão, aliás, nem falo sobre intercessão. Tá? Porque intercessão fala de fazer escondido. Intercessão não dá ibope. Ninguém vai ser conhecido como intercessor. Um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, eu estou aqui, né, eu não conseguiria lembrar o nome dele, é da gringa. Ele tinha um intercessor. Tá? E o respeito que ele tinha ao ministério de intercessão era tão grande que, vamos supor, convidavam ele para ir pregar no Rio de Janeiro. Então, a agenda dele era com pelo menos 40, 50 dias de antecedência. 30 dias de antecedência, ele pagava um hotel para o intercessor dele, ir para aquela cidade, ficar hospedado no hotel intercedendo. 30 dias antes dele ir. Tá? E chegaram, esse cara tem um ministério de 30 anos, e chegaram para o intercessor dele e falaram assim, poxa, né, esse intercessor dele, professor, tal. Qual foi a mensagem que você mais
gostou dele. Ele falou, eu não sei, nunca ouvi nenhuma mensagem dele. Entendeu por quê? Está intercedendo. Eu nunca ouvi uma mensagem dele ao vivo. Eu chego um mês antes que ele, jejuo, vou no lugar, faço atos proféticos, ali, tal, vou clamando, quebrando, que a nossa guerra contra principados, potestades, a nossa guerra, não é de Jesus, é a nossa guerra. Então você vê que geralmente o pessoal de intercessão não quer aparecer, não aparece, está sempre nos bastidores, sabe? Está sempre no anonimato. Agora convém que ele cresça e diminua, né? É a chamada dele. Grandes ministérios, firmes, realmente equilibrados, você pode ver, a primeira coisa que tem uma equipe de intercessão forte, não macaca de auditório, não entendeu o que quer dizer, né? Não aquela curriola de puxa-saco que fica em volta, que quer pegar a beirada da fama, não. Os verdadeiros intercessores raramente aparecem, ficam no subterrâneo, né? Puro de coração nós já vimos. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Só para terminar isso aqui, o coração puro, eu achei interessante isso aqui na minha caixinha de memória. Para ter um coração puro é ver o errado onde todo mundo vê o certo e ver o certo onde todos veem errado. O coração puro, ele não é movido por doutrina, ele não é movido por achômetro. O coração puro, ele consegue ter misericórdia daquele a quem ninguém mais tem misericórdia. E ele consegue ver uma iniquidade onde todo mundo adora aquela pessoa. Isso é ter um coração. É um coração que ele não é contaminado, ele não é movido por vento de doutrina. Está entendendo? Todo mundo, mas aquele cara é uma bênção. Um coração puro, coração livre, Deus pode comunicar ele que é um pilantra. Transparência. Pureza, vazio dentro. Um coração vazio, Deus pode trabalhar lá dentro. Um coração cheio de opinião própria, justiça própria, denominacional, cultural, orgulho. Não dá para Deus. Deus precisa de um coração limpo para esse mundo. Aquilo, né? Todo mundo apedreja aquela pessoa, você vai lá e exerce misericórdia, e você olha aquilo como os outros olhos. Entende? Você não vê como os outros veem. Você condena o que Deus está condenando, você aceita o que Deus está aceitando, em detrimento do que os outros acham e pensam. Você se move em Deus, não segundo doutrina. É diferente. E você tem que ter um coração puro para isso, porque você vai ser tirado da congregação, você vai ser rejeitado, porque todo mundo anda, né? Acontece o outro. Mas a função dos ministérios apostólicos e proféticos são de abrir a mente, confrontar, tirar coisas antigas e colocar coisas novas, fazer com que vocês entendam o que Deus está fazendo hoje. Eu entendi o que Deus está fazendo. Deus está fazendo isso hoje. Então eu me movo, eu só escuto música que tem a ver com isso. Eu só escuto pregação que tem a ver com isso. Eu não perco tempo ouvindo outras coisas. Eu não perco tempo ouvindo, vendo, lendo outras coisas. Quero fazer o que você está fazendo. Eu só quero estar onde tu estás, em tua habitação para sempre. Leva-me ao lugar onde tu estás. Eu só quero estar onde tu estás. Isso é ser um isso é ter um coração puro. 9, um pacificador. O versículo 9, lê para mim, Cris, agora, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Pacificador é aquele onde ele chega, as coisas se estabilizam. Tudo que está desestabilizado, descontrolado, ele chega e a presença dele vai estabilizando. Detalhe,
sem pregar uma só palavra. A presença dele. Só para você ter uma ideia, vocês estão vendo que alguns ministros de Deus estão acontecendo na televisão, né? Não sei citar nomes aqui. Agora, há uns anos atrás, um homem de Deus teve no programa do Silvio Santos. Há muitos anos atrás. Um programa de calor do Silvio Santos. Aliás, eu acho que é o único homem de Deus que o Silvio Santos tinha amizade, um americano. Não tenho lembrado o nome dele, não tenho certeza. Não tenho certeza. E esse cara vai com a família. Tá? Gente, esse cara começou a falar do auditório, começou a chorar. Forte demais, cara. 50 anos de ministério, cara, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, meu, a vida de um ministro é escrutinada, é olhada e aí é direto. Secretaria da Fazenda, Secretaria. Lá não permitia fazer outras coisas que tem aqui, não. Lá os caras dão muito valor a isso. Os caras com 50 anos de ministério, nenhuma mancha na ficha do cara, nem da família, mano. Tanto é que os caras no Brasil, os Silvio Santos abriu para conversar com o Silvio Santos. E o cara falando assim, ó, no programa de calouros, as meninas da época, né? As tias e avós hoje começaram a chorar. Ele e a família. Só ele e a família e os filhos da família já é impactante. Porque nosso país é um país de órfãos. Só de aparecer ele, a esposa e a família, estão todos ali, pá. Filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. Só que nós foi impactante. Entende o que eu quero dizer? Um pacificador, é aquele que chega no lugar, produz paz. O que é paz? Paz significa nivelar. O que está alto se desce, o que está abaixo levanta. Ele pacifica, ele nivela o ambiente, ele estabiliza, ele traz. Aonde está o nervosismo, ele não faz parte do nervosismo, ele entra. E a sua presença traz autoridade. Lê de novo, versículo 9, por favor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Serão reconhecidos como filhos de Deus. Não serão reconhecidos como evangélicos. Não serão reconhecidos como católicos. Não serão reconhecidos como budistas. Não serão reconhecidos como testemunho daquele ou primo do outro. Serão reconhecidos como filhos de Deus. Amém. As pessoas vão olhar para esse tipo de gente. Você é filho de Deus, né? Estabiliza. O pacificador traz paz. Tem uma resposta. Quando ele abre a boca, o pessoal já está mais aquebrantado pela postura dele. As pessoas nem sabem de onde você é. Não sabem se você frequenta uma igreja ou não. Você não tem nenhum estereótipo de crente. Mas você transpira glória e graça de Deus. Ok? Para terminar isso aqui, versículo 10. Agora, em vez de quem? Tu vai lá, então. Bem-aventurados os perseguidos por... Vou ler. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perseguidos pela justiça. Então, para a gente voltar, o que é a justiça? Andar alinhado com a vontade de Deus. Mas Jesus? Jesus é a nossa justiça? Também. Mas eu, porém, vos digo, isso, mano, foi acrescentado em você. Você já tem uma resposta a mais. Uma resposta que faz diferença na sociedade. Você é perseguido pela justiça, por Jesus? Não. Nós não precisamos, no país que nós vivemos, nós não somos perseguidos por ser cristão.
Que agora isso aí é moda. Agora você é gospel. Nós temos, nesse horário na televisão, acho que mais de 50% dos canais são gospel. Tudo é gospel. Você não é mais perseguido por Cristo. Agora você vai ser perseguido pelos próprios cristãos. Agora nós não somos mais perseguidos pelos ímpios, pelos gentios. Agora vocês, eu, vamos ser perseguidos pelos de perto. Quem foi que perseguiu José? Foram os não-judeus ou foram seus irmãos? Os de perto. Bem-aventurados são perseguidos pela justiça. As pessoas vão começar, os seus irmãos, entende o que quer dizer? Da sua denominação. Eles vão achar estranho. O que é? Agora você não dá mais glória a Deus igual a gente. Agora o pastor da denominação fala, antes você ria das minhas piadas, agora você não ri mais. Agora você não vem mais em todos os cultos. Cadê o teu talão de cheque? Oh, desculpa, cadê a tua doação que eu não vejo mais? Está entendendo o que eu quero dizer? Você vai começar a ser estranho entre os seus irmãos, porque você já vai começar a não ser, não vai mais na vibe deles. Eu vou debaixo da unção do brother aqui. Você não vai mais na vibe deles. Tem uns caras que vai para o morro, tem outros que vêm para reuniões governamentais. Você não vai mais para o morro, mano? Não. Agora eu vou para reuniões governamentais. Reuniões apostólicas, mentalidade apostólica e profética. Vamos entender o que Deus está fazendo hoje. E no morro, no tempo do morro. Quando era criança, agia como criança. Mas chegado o tempo de maturidade, eu não vou mais para o morro pedir. Eu vou aprender para servir a noiva e Deus vai me dar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas me são abertas, me são acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Perceberam? O reino e a justiça. O reino e a justiça. O reino são esses princípios que se estenderiam até capítulo 7, versículo 28. Isso são os princípios do reino, que não tem nada a ver com o rei. Depois, em outra oportunidade, a gente fala a diferença do rei e do reino. Quem nos prospera, quem vai te dar a noiva, quem vai te prosperar, quem vai te fazer isso, não é Jesus. É os princípios do reino. Quando você obedece os princípios do reino, Jesus libera. Não é Jesus quem te dá, mas a tua obediência e fé aos preceitos. Por isso que Jesus falou, buscai em primeiro lugar. Como é que é? E a sua justiça. Entre o reino de Deus e a sua justiça tem uma coisa aí. E. Então significa que não é a mesma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é uma coisa, o que justifica o reino é outra. Jesus é que nos justifica. As leis do reino é que nos prosperam, nos curam, nos edificam. Jesus, eu tenho um relacionamento. Em obedecê-lo, eu tenho a promoção. Tem gente que ama Jesus, mas não obedece. Você vai ver o jovem rico. Entende? Obedecem, mas não amam. Tem outros que amam, mas não obedecem. Só chega lá quem ama e obedece. E amar e obedecer não quer dizer não ter falhas. Eu tenho um monte de falhas. Mas eu cheguei à conclusão que o Espírito Santo me mostrou. Eu amo a Deus. Eu amo a Jesus. Eu amo. Com todas as minhas falhas. E eu amo a Jesus do meu jeito. Eu amo a Jesus do meu jeito. Eu amo a Jesus do meu jeito. Aleluia. Como eu sou. Entende? É até coragem. Jesus, eu te amo com os meus defeitos, com as minhas restrições. Eu te amo. Para mim,
a revelação que eu tenho de Jesus para mim é um mestre. Cada vez que eu olho, que eu vejo Jesus, eu vejo um mestre. É a revelação, é a visão que tem de Jesus para mim. Para outros é um médico que cura, para outros, entende? Para mim, eu sempre quando estou orando, adorando, eu sempre vejo Jesus numa pedra, sentado, me esperando numa pedra, esperando eu me sentar do lado dele para ele me falar mistérios. Para mim, eu vejo Jesus como um mestre. Entende? A minha relação com ele é mestre. Eu falo para ele, me ensina, me ensina. Eu não sei pedir outra coisa para ele, eu sei, me ensina. E vem, cara, vem, graças a Deus pelo ministério do YouTube, né? Glória a Deus pelo YouTube, que segue essa administração, e vem. Aí quando eu penso que já, poxa, pai, não está vendo mais nada, aí chega um irmão doido de um lugar e me traz uma notícia, ouve esse cara é muito louco, eu vou e abre outro veio de ouro, outras riquezas insondáveis em Cristo. Eu glorifico a Deus porque Ele está me restaurando a condição financeira para eu estar viajando. Eu quero estar com esses homens do avivamento, esses homens da restauração, homens que estão se levantando contra esse sistema, estão implementando, dando conhecimento, a revelação fresca, a direção. Ok? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos. Obrigado, Senhor, porque os teus preceitos é que nos prosperam. São os teus princípios que nos elevam. Sim. Te adoro por isso, Senhor. Eu sou grato a Ti porque o Senhor teve misericórdia de nós, teve paciência conosco. E que essa palavra, Senhor, seja uma semente em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente, e que ela venha prosperar a 30, 60 e a 100 por 1, segundo a proporção que nos é cabida para o tempo que chama hoje. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.